Zoneildo, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, esporte como na veia, rapaz. Boa noite, gente. Esporte Comedy na área começando, né? Nesse dia 2 de março de 2024. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixe um like, comenta, compartilhe e vamos juntos. Corinthians conseguiu uma vitória com a cara do Corinthians. Sofrido, com raça, com vontade, com técnica. Foi sofrido. Santo André dominou o jogo. Santo André foi melhor no começo do primeiro tempo. O Corinthians igualou, conseguiu na raça o resultado. O gol do Yuri Alberto, que foi no peito, o juiz anulou. Teve até VAR, né? Um gol legal. E aí o Corinthians meio que acordou no jogo, né? O Rodrigo Garro bateu uma falta. O que tá jogando esse Garro? Garro, você nasceu para jogar no Corinthians. Esqueçam Matias Rojas, que é o Frederico 2.0. De Frederico 2.0. O que o Corinthians depois conseguiu perder chances. E aí o Santo André foi melhor. O segundo tempo o Santo André voltou de novo do mesmo jeito. Dominando o jogo, criando chances. O Corinthians abriu o placar com um golaço do Maicon. Um golaço. O Maicon hoje foi muito bem, teve raça. Parabéns, Maicon. É isso que se espera de você. E aí o Santo André conseguiu realmente deixar o Corinthians ter chances, né? Que assistência do Hugo pro Yuri Alberto fazer 2-0 pro Corinthians. 2-0. Aí o que acontece? O Santo André diminui numa falha do zagueiro Gustavo Henrique, que recuou pro Cássio, onde gerou o escanteio, o gol do Santo André. 2-1. Aí, meu irmão, o que aconteceu? O Corinthians parece que dormiu. E o Santo André apertou e conseguiu um empate. 2-2. E quando você pensa que o Corinthians acabou, tá morto, tá liquidado, gol de quem? Quem? Pedro Raul, golaço de cabeça, golaço. E aí foi um golaço numa jogadaça do Fagner, né? Eu tava achando que o Fagner hoje estava morto, mas que cruzamento, hein? O cruzamento foi com a mão, porque foi perfeito, foi na cabeça do Pedro Raul. E uma vitória que realmente colocou no finalzinho do jogo, né? Que colocou o Corinthians com um pingo de esperança de classificar, né? Agora temos que secar o Mirassol, que não sei como é que foi com a Portuguesa, e secar a Inter de Limeira com o Ituano. O Ituano, pelo amor de Deus, joguem bola. Não é possível que vocês são tão ruins como profissionais. Mas o que eu gostei, Yuri Alberto tá conseguindo jogar, tá conseguindo fazer gols. Parabéns, Yuri Alberto. O Wesley tá jogando muito bem. Parabéns, Wesley. É isso que se espera de você, que você seja profissional. E a equipe do Santo André é uma equipe bem arrumada. Não era para estar nessa situação, não. O Santo André deu sufoco no Palmeiras e deu sufoco no Corinthians. O Santo André colocou o Corinthians hoje na roda. O Corinthians conseguiu, no segundo tempo, o Coronado estreou, Igor Coronado, bom jogador. Deu um passe pro Rodrigo Garro. Que corte que o Rodrigo Garro, quase que ele faz o gol. Então, assim, o Corinthians ainda precisa equilibrar. Não pode tomar os dois gols bobos, igual tomou, seu Félix Torres e seu Gustavo Henrique. Tem que se condicionar melhor. Não pode um time que está ganhando de 2-0 deixar o Santo André fazer 2 gols e quase ganhar o jogo. Então, assim, foi sofrido, mas foi Corinthians. E tem que ser Corinthians, desse jeito. Agora, o Corinthians precisa entender que é o seguinte: o time tem um treinador agora, Antônio Oliveira. Que treinador que se tivesse vindo antes poderia fazer esse time jogar. Mas vamos esperar, né? Vamos torcer. Sejamos fiéis, como disse o próprio nome, fiel. E nós somos, e nós vamos conseguir. Com calma e sempre. O time está mais organizado, tem cara de time, não é mais um time perdido. O Hugo hoje fez uma boa partida, deu assistência para o gol do Yuri Alberto, mas ainda precisamos de alguns ajustes. Mas é claro que estamos no caminho certo. A confiança é a primeira que nasce e a última que morre. Parabéns, Pedro Raul, que golaço de cabeça. É isso que a gente quer de você. Centroavante entrou e fez o gol. Para mim foi o cara do jogo, pelo gol que ele fez. Yuri Alberto jogando muito.
Então, assim, esse é o Corinthians, é isso que se espera do Corinthians. E o Santo André não é um time ruim, não. Se o Santo André contratar algumas peças, o Santo André pode subir de divisão. Ô, Ronaldo Fenômeno, boa noite. Gostou da vitória do Corinthians? Que vitória, Ronaldo, tudo bem? Boa noite a todos. O Corinthians consegue um grande resultado, né, contra uma equipe como o Santo André. Foi sofrido, o Santo André jogou melhor que o Corinthians, mas o Corinthians realmente, em lances que o Rodrigo Garro, para mim, foi um jogador sensacional, jogou mais uma grande partida, né? E o Corinthians foi bem, eu acho que só 2 lances que tomou 2 gols bobos, né? Mas o Corinthians conseguiu realmente não se perder, conseguiu realmente fazer os gols contra o Santo André, mesmo não jogando tão bem, né? Mas o Corinthians está no caminho, acho que o Antônio Oliveira é um grande treinador, né? O Yuri Alberto vem melhorando, o Wesley vem fazendo boas partidas, né? E o Corinthians está nesse caminho. O Maicon machucou, estava jogando bem. O Fausto Vera entrou no jogo, melhorou um pouco realmente do que ele estava, né? Estava muito mal, né? E o Fausto Vera é um jogador que o Corinthians precisa dele, né? Ele tem que entender que argentino tem que ter garra, né? Tem que ter raça, né? No mais, o Corinthians conseguiu até fazer alguns lances de jogo, criar algumas oportunidades, mas não pode tomar gols como tomou e deixar o Santo André jogar, né? O Corinthians precisa entender que o jogo é jogado, né? E o treinador agora deu uma cara, né, pro time, né? Antes não tinha essa cara. E o Corinthians agora está melhorando. Eu acho que tem tudo para crescer e com certeza fazer uma boa temporada. Ronaldo, você acredita na classificação do Corinthians para o Campeonato Paulista? Time que tomou 5 derrotas no começo, se complicou agora na reta final, não depende de si mais, mas é possível ainda? Acredita? Tudo é possível. O Corinthians é o Corinthians, contra tudo e contra todos. O Corinthians tem raça, tem garra, né? Os jogadores estão comprando a ideia do Antônio Oliveira, mas é difícil porque o Corinthians não depende dele, né? Perdeu logo no começo, essas derrotas estão fazendo falta agora no final, né? Mas eu acho que o Corinthians, se deixar, pode se enxergar, tem que fazer a parte contra o Água Santa, como fez hoje contra o Santo André, e tudo é possível. Acho que o Corinthians tem que acreditar, o torcedor tem que acreditar. Enquanto houver esperança, nós temos que pensar que pode dar certo. Com certeza. E o Yuri Alberto, hein? Que gol, Yuri Alberto. Parabéns, Yuri Alberto. É isso que você espera de você. O que você pensa do Yuri Alberto e do Igor Coronado que entrou no jogo, Ronaldo? O Yuri Alberto é um jogador importante, é jovem, sabe jogar, ninguém desaprende, né? Tá pegando o ritmo bom, tá voltando a ter uma boa fase, fez um gol sensacional hoje. E é um jogador jovem, eu acho que o Corinthians vai ter muita alegria com ele. Ele foi mal na temporada passada, né? Mas agora está recondicionando. O Antônio Oliveira está fazendo um excelente trabalho. Eu acho que tem tudo para fazer esse Corinthians brigar para ganhar títulos, né? Com relação ao Igor Coronado, é um jogador muito bom, estava fora do Brasil, estava na Arábia, né? Nunca jogou no Brasil, mas é cedo para falar. Mas é um jogador muito bom. Acho que ele e o Garro vão dar muitas alegrias para Fiel. Você disse do Garro. O Rodrigo Garro parece que nasceu para jogar no Corinthians. Ele dita o ritmo do time. O Ranieri é outro jogador sensacional, não podemos deixar de falar do Ranieri. O Palácios faz falta na esquerda? Faz, quando vier vai ser titular. Mas o que dizer da dupla Gustavo Henrique e Félix Torres? Tem que se ajustar ainda, hein? Não estão ainda no ponto. Você acha que os dois, falta um pouco mais de entrosamento para os dois, Ronaldo? Falta entrosamento. Não pode tomar os 2 gols bobos que tomou hoje, né? E realmente o Corinthians tomou o sufoco do Santo André, né? Mas o entrosamento vem com jogos, né? Acho que os dois têm condições de fazer uma boa temporada. O Corinthians está tentando voltar a ser o Corinthians e já está mais organizado, não está mais desorganizado como estava, né? Já tem uma cara, já tem um time. Eu acho que o Corinthians, o torcedor pode saber que esse Corinthians pode fazer uma boa temporada e eu acredito nisso. Vamos esperar, né, Ronaldo? Ô, Ronaldo, e o que dizer do Garro? Rodrigo Garro, um jogador que está jogando muito, hein? Você acha que esse jogador é o principal jogador do Corinthians hoje? O principal jogador que está ditando o meio-campo do Corinthians. E o Pedro Raul é um jogador que se esperava muito dele e hoje fez o gol, decidiu, parabéns a ele.
E o Corinthians está ganhando uma cara, né? Antes o time não tinha. Isso é importante, o torcedor tem que ter confiança e a coisa vai acontecer. Antes os jogadores do Corinthians ficavam abatidos, se perdiam em campo, não conseguiam correr. Hoje a atitude é outra, o treinador é outro e o time realmente agora tem uma cara, né? Com certeza. O Corinthians hoje tem uma cara. Não é igual o treinador que veio pro Corinthians e afundou o Corinthians nesse marasmo, né, Mano Menezes? Hoje nós temos um treinador, que é Antônio Oliveira. Parabéns, Antônio Oliveira, pelo ritmo, pelo time, pela garra e pela vontade. Parabéns aos jogadores. Parabéns, Pedro Raul. Que golaço de cabeça. Parabéns ao Fagner também. Tá vendo, Fagner? Quando quer, joga, né? É só isso que a gente espera de você. Isso é o Corinthians. E se Deus quiser, nós vamos classificar. Tamo junto, gente. Deixa um like, se inscreve no canal e vamos que vamos.